Olá, segundo ano, Sartre, Taigari, Sartre, Monetti. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa... Olá, professor. Boa tarde, boa noite, professora. A senhora ficou aí pensando se ia dar boa tarde, boa noite, bom dia, foi? Eu não sei, porque eu acho que esses meninos assistem essas aulas de madrugada, depois que eles Será? perdem o sono, e assim, vou botar aqui para meninar. Fazer de podcast. Podcast, é mesmo. Alguns dizem que ficam ouvindo fazendo outras coisas, assim, arruma o guarda-roupa e ouve. E a gente tendo o maior cuidado para botar as imagens. Aí eu vou botar agora tudo em slide branco, viu? Ah, a gente faz logo o podcast. Podcast. Muito bom, muito oi para vocês. A gente está fazendo o capítulo 11 sobre festa popular brasileira. Vocês vão adorar, porque falou em festa. Vocês gostam. Mas quem não gosta de festa, né, Ronald? É, Diga aí. Você gosta de festa, Ronald? até eu que sou mais besta que eles, gosto. Você é mais besta do que eles? Eu sou mais besta que esses meninos. Esses meninos só Esses meninos sabem. são sabidos, é? Esses meninos sabem de coisa. Eu às vezes pergunto as coisas, eles, rapaz, professor, não é assim. Semana mesmo eu perguntei, quem assistiu o filme da Barbie? Todo mundo. Aí eles já, uns disseram uma coisa, outros disseram outra, eu já tinha uma ideia, né? Que cada um teve uma opinião diferente. É. Bom, eu não fui Engraçado, vendo a ainda, mas eu mesma coisa, vou. né? Na verdade, Vendo a eu vou, mesma porque para a coisa, gente falar de uma coisa tem que conhecer, né? Mas eu é, não sou geração Barbie, não, viu? E como eu não sou Barbie, a crítica à Barbie também, mas enfim, eu acho que sabe a anti-coisa para gerar mais consumo da coisa? tem. Pois Ah, pessoal, aí o que eu acho mais engraçado são aquelas pessoas que assistem, não gostam e ficam, não assista que é ruim. Meu amigo, você não quer que a pessoa assista, não fale sobre, não. Porque se você falar bem ou mal, para a indústria cultural é uma maravilha. tanto que o Até a mundo tá propaganda rosa, desse né? filme Barbie foram umas É. polêmicas em torno de E a indústria cultural está cada vez mais eficiente. Repare o que ela fez com o mundo. certeza. Ela vestiu o mundo de rosa, gente. Eu estou vendo gente que nem gosta de Barbie de rosa. Político fazendo tudo rosa. Sei lá, que doideira. O mundo tá doido. Mas, enfim, gente. O São João vai voltar aqui como um festejo católico, mas a gente, se vocês observarem, a gente falou da festa junina, porque a gente já falou do forró como ritmo, né? Então, na hora que a gente trouxe o ritmo, Luiz Gonzaga, baião, forró, né? Shot, chachado, a gente falou da festa junina e dessa origem tão ligada, não é, no Brasil, à região Nordeste, mas que tem sua origem pagã. É uma coisa interessante porque a gente chama de festa junina, a gente relaciona com o São João, mas muito dos elementos, né? Porque é preciso perguntar por que tem tanta comida, por que tem fartura, por que as pessoas recebem as outras, porque na verdade essa festa é pagã e foi incorporada como muitas outras, né? Que não são nossas e não são portuguesas, são pagãs, e aí, como os povos viviam em deslocamento, eles foram levando, né? Então, nós temos hoje uma festa em homenagem a Santo Antônio, que é 13 de junho, a comemoração. Depois vem São João e depois vem São Pedro. Ele fecha, né, as festas juninas, e houve muita influência. Hoje, mais ainda, porque o São João mudou muito, inclusive do ponto de vista religioso, aí Ronaldo pode falar com mais propriedade. O ritmo característico é o forró, e o principal símbolo é a fogueira, as fogueiras juninas, que é um símbolo muito antigo de sociedades pagãs, e é um símbolo indígena, né? Porque o elemento fogo é um elemento que está em todas as sociedades. E você tem eras em que você não vai ter o fogo como é, ou como passou a ser, com vela, com candeeiro. Então as pessoas acendiam fogueira mesmo, inclusive para afastar insetos, animais, né? E depois, obviamente, o ser humano desenvolveu o mecanismo para que esse fogo
fosse colocado dentro de casa de forma mais segura. Hoje, esse fogo se transformou em lâmpada elétrica. Venha, professor, que eu sei que o senhor gosta de vir. Não, essas festas, elas têm um lado de uma apropriação cultural, muito própria aí do cristianismo, né, para as festas pagãs, ou seja, cristianizando festas, assim como foi com o próprio Natal, né? Então, você vai ter as festas juninas, é a junção do Abre principal... parêntese, você falou de Natal, né? Papai Noel nem se fala, né? Não, aí já é outra questão. Papai Noel vai ser... vamos, Deixa pra lá. deixa para lá. Mas, por exemplo, você pega os santos, né, que se comemoram no São João, primeiro e principal dele é o São João Batista, né? Que é considerado o último dos profetas, é aquele que vai batizar Jesus, por isso que ele é chamado de o Batista, aquele que batiza. Então, por denunciar a vida ruim de Herodes, que governava ali a Judéia, etc., ele foi preso e depois vai ser degolado. Então, São João aparece aí nessa data, mas tem aí Santo Antônio, que é o Santo Antônio de Pádua, né? Que na verdade é o Santo Antônio de Lisboa. Ele era um português, mas como morou muito tempo na Itália, em Pádua, ele recebe essa coisa, mas no fundo ele era português. Então ele vem, aí vem depois São Pedro, mas na verdade você tem o mês junino, um mês importante para a questão da colheita. E essa festa junina estava diretamente ligada às festas da colheita, que são festas aí que vêm desde do mundo antigo em vários povos, inclusive principalmente povos pagãos, druidas, celtas, etc., e que se comemorava ali a fartura daquilo que se era colhido e se pedia e agradecia aos deuses por aquele momento, com danças, etc. A igreja vai pegar esse momento e colocar aí os principais santos comemorados desse mês de junho para colocar nesse lugar essas festividades e a partir daí se faz uma adaptação. Como é uma festa da colheita, também é uma festa que tem muito a ver com a questão rural. Então vai trazer alguns elementos, né? Alguns elementos importados, aquela roupa, a camisa xadrez, a calça blindada, as trancinhas, tudo, que mistura de coisas típicas, até o próprio forró, né? Tudo era muito em outros lugares que vem aqui. Bom, se já houve uma aculturação, né, de questões de festas, celebrações, né? Como diz lá os franceses, fête de saison, das festas e das estações, para uma realidade católica, vão trazer para uma realidade portuguesa, e da realidade portuguesa uma realidade brasileira. Aí você diz assim, mas por que só no Nordeste comemora? Porque aí você tem que pensar que a tradição, principalmente de produção de alimentos, em primeiro momento, era aqui no Nordeste, né? Então, essas festas, a gente não pode esquecer que a Bahia, né, começa tudo aqui pela Bahia, Salvador foi a primeira capital, parará, parará. E aí a gente vai pensar que essa festa ganhou todos os aspectos e foi adentrando o Nordeste até chegar lá, aí na Paraíba, né? João Pessoa. Então, você vai ter lugares em que o interior da Bahia, como quase em boa parte do Nordeste, a economia é extremamente movimentada no São João. Em algumas cidades da Bahia, o São João é o ponto máximo da vida daquela cidade. Então, na pandemia, muitas dessas cidades passaram por um problema muito sério econômico, porque você vê, né, cidades que eu conheço, que no início do mês de São João, você já tem festa todos os dias. É o mês inteiro, né? A cidade toda enfeitada com as bandeirolas e tudo mais. Oi, Paulinho? É o mês inteiro, né? É o mês inteiro. Só termina lá com o São Pedro, que é o 29 de junho, né? A festa de São Pedro, que é também considerada a festa da viúva. E que movimenta, né? Movimenta tudo, porque não é só festa.
é a questão da hotelaria, é a questão da culinária, é a questão dos sistemas de som. Então, quantas pessoas se envolvem num palanque, são músicos, são aqueles trios sertanejos da região, porque hoje as pessoas ficam buscando muito a atração famosa, né? Ah, vai ter João Gomes, ah, vai ter, sei lá, o Wesley Safadão, mas isso movimenta muito a cultura local e a economia local e mantém, alimenta essas pessoas, né? A agricultura familiar também ganha muito com isso. Então, realmente, na época da pandemia, e eu vi pessoas depois da pandemia comemorando muito a volta do São João, muito mais do que a volta do Carnaval, sabe? E muita gente não entendeu que o São João, este ano de modo específico, já começou desde o ano passado, mas que abraçaram várias outras atrações para tentar dar uma recuperada na questão econômica. E a indústria cultural foi de sola aí com músicos, artistas que não eram próprios da festa junina, que ganharam esse espaço para ter maior envolvimento de pessoas de municípios próximos ou de outros estados até. Então, foi a forma como acharam de atrair. Estou dizendo que está certo, está errado, mas a gente entender que depois de uma crise aí de 2 anos, a quase 3, o que você tem foi uma tentativa aí, se espera que volte às tradições do São João e que deixe um espaço para as atrações juninas próprias da festa, mas houve um desespero de fazer desse momento de festa o máximo. Então, às vezes, em alguns lugares, as atrações que estão mais badaladas na indústria cultural, como cantores sertanejos, etc., que já é de uma outra linha, ou até música eletrônica, ganharam esses espaços, e é de entender também uma situação, depois de pandemia, o pessoal queria pagar, ainda tem gente pagando dívidas que surgiram no ano 2020. Né? Então, é complexo essa questão de movimentar a economia e dizer, só vai ter essa atração. Você tinha que trair muita gente e aí foi também. Bom, aí a gente vai para os festejos ainda, falando da Folia de Reis, que está cada vez mais fragilizada, né? Aproveitando essa deixa que Ronaldo deu aí em relação às festas juninas, às atrações locais. A Folia de Reis sempre foi uma festa feita pela comunidade local no Brasil. É uma festa de origem, não é, europeia, tá? Mas o Brasil assimilou. Eu lembro que minha mãe participava da Folia de Reis, num teatro que eles construíam, um teatro de rua, todo mundo se vestia, tinha ensaio, né? E a festa dos 3 Reis Magos, né, Ronald? Eu não sei se você viveu isso também? Vivi, né, na infância e acompanhei já poucos anos atrás, uns 5 anos, em alguns municípios da Bahia, essa festa de rei. A festa de rei, na verdade, ela é muito interessante porque começa o Natal para a igreja, na verdade, toda a preparação para o Natal começa com o Advento, né? Então, o Advento é o ano litúrgico. Por exemplo, só para vocês terem ideia, você sabe quando é que vai? Eu já lhe digo, o ano de 2024 para a igreja, né, ele vai começar no dia 3 de dezembro, com o primeiro domingo de Advento, que é a preparação para o Natal. Então, Advento vão ser aqueles domingos, 4 domingos, né, que se prepara para o Natal. Então, aí o que tem? Você tem a espera de Jesus, que nasce aí, né, em Natal, e os reis magos que vão visitar Jesus. E que aí a tradição, eles saem, né, eles voltam, e quando eles voltam ali em janeiro, se termina a festa de Natal, né, se termina esse ciclo natalino. E aí, depois desse ciclo natalino, você tem aí, né,
a questão aqui, ó, já lhe digo, você vai ter aí, lá para dia 1º a festa de Reis. Então, é nesse período aí, depois de Ano Novo, que a galera movimenta toda, um pouquinho antes do Ano Novo, porque depende do calendário da igreja, é muito interessante isso. É. Tanto E que aí você muda, tem né? essa... Muda, Oi? muda carnaval, muda o calendário Essa regula. festa do Natal tem mais a coisa do dia 24, mas o Carnaval muda porque muda a Quaresma. A Quaresma e a Páscoa estão ligados no calendário lunar, por isso que todo Sim, ano sim. muda. Mas E aí, também é uma apropriação de uma festa pagã, que vai ser a festa que se prepara ali, o Carnaval, né? Você tem uma festa que era, antes de entrar na Quaresma, os cristãos não comiam carne os 40 dias, então se montava uma festa, um grande churrasco, as pessoas comemoravam ali, e na quarta-feira de cinza se começa a Quaresma, os 40 dias de preparação para a Semana Santa. O que sim. aconteceu que até hoje você termina o carnaval, se espera na terça-feira para quarta-feira começar a quarta-feira de cinza. É por isso que algumas figuras da igreja reclamam que carnaval não pode ir até quarta-feira, parará, parará, parará. E aí você não entende o que esse bispo está se metendo no meu carnaval. É. As É pessoas nem porque, entendem um calendário, a verdade é essa, né? porque para Tem você um, entender... Oi, Paulinho? porque tem um lado que é religioso, mas tem um lado que é cultural e é folclórico. Quer dizer, o Sim, carnaval é uma festa cultural e folclórica. Não tem viés religioso, mas ele depende, para ele existir, ele tem uma conotação conectada à visão religiosa, porque o carnaval é o que precede a quaresma. Né? E é, aí ele ganha essa conotação de indústria. Lá vem a indústria cultural, porque tem um ganho muito grande, aí não se respeita a origem da coisa, né? E ela extrapola mesmo, né? Nada contra o carnaval, nada contra a festa de rua, né? Mas, assim, eu acho que vai chegar uma hora que vai ter um mês de carnaval, né? E é. aí você interfere em todo um calendário, e uma cultura e uma tradição. Inclusive, a festa de São João, ela tem um marco fundamental, que é a preparação para o primeiro santo a ser, né, festejado, que é o Santo Antônio. Sim, Então, Santo Antônio comemora no dia 13 de junho, você tem a trezena, né? Ou seja, se prepara 13 dias para a festa. Então, começa no primeiro dia de junho, e aí no interior, aqui em Salvador tem algumas comunidades em bairros que sim, ainda fazem, mas no interior isso é muito forte. Você vê na igreja, as pessoas se preparam, nas casas, todo dia vai para a casa de alguém, então esses 13 dias vai para a casa de alguém. Chega lá, é muito interessante porque as pessoas levam coisas para a casa do outro, porque às vezes você vai na casa de uma família que não tem lá essa condição toda de fazer aquela comida toda. Então cada um leva um pratinho e faz aquela coisa ali, todo mundo come, e aí fica aquele povo todo rezando, né? E até um dia dele tem alguma cidade interior que o povo ainda resolve rezar em latim. Ó, meu glorioso Santo Antônio, rogai por nós, glorioso Santo Antônio, rogai por nós. E em alguns lugares tem música e tal. Aí depois termina de rezar, todo mundo agradece, aí vai comer, né? Tomar um mingau, comer um cuscuz, um bolo, e aí é fartura. E são 13 dias nisso. Aí quando chega no dia 12 tem as vésperas de Santo Antônio, e no dia 13 tem a missa solene, dando início aí às festas juninas. E aí nas comunidades mais religiosas tem a trezena para São João, que vai no dia 23 e assim vai gerando toda essa... Então, mas professor está dizendo que essas festas estão ligadas. Sim, São João se existe por causa de São João. E tem muito a ver com a questão do festejo católico, e que é é, forte para... e quando a gente fala dessa importância, gente, por exemplo, né? Ronald falou bastante das festas juninas aí. No caso da Folia de Reis, as grandes cidades quase nunca fazem, a não ser que sejam bairros mais populares, porque os bairros, inclusive, mais considerados bairros de elite, eles finais de semana, só para você ter ideia, final de semana eles já se
esvaziam, a rua não tem movimento mais, Uhum. né? Imagine você ter uma festa folclórica na rua, né? Apresentada na rua com a comunidade. A comunidade se preparou o ano todo na Folia de Reis. Onde Não, tem Folia de Reis, as pessoas realmente absorvem, elas fazem as suas roupas, elas guardam de um ano para o outro, elas estão conectadas com a religiosidade. Por mais que seja uma festa cultural e folclórica, tem que, diferentemente do São João, a Folia de Reis, ela não se dissocia do aspecto religioso, porque é a festa dos três reis magos, que seguem a estrela guia e vão encontrar com o Jesus nascido, o menino Jesus, como se fala. Inclusive, a figura deles está no presépio. Eles aparecem eles nos dão presente presépios. para Jesus. Mirra, Ouro, ouro, incenso e mirra. O incenso, ouro que exato. representa o rei, o incenso que representa o Deus e a mirra que representa a morte. Exato. Então, aí você tem todo um simbolismo, né, da festa, que aí você fala, tem a porta-estandarte, tem as meninas que saem ali dançando, tem a filarmônica da cidade que sai tocando, tem as casas, e quando chega na casa, aí soltam fogos, é um movimento, os cachorros que adoram, né, porque os cachorros vão acompanhando a filarmônica, E é coitadinho. um ritual, é importante a gente entender que isso é ritualizado. Eu acho que a sociedade, Ronald, está perdendo muito da sua conexão com o ato de ritualizar. A gente ritualiza cada vez menos. Né, Paulinho? Essa coisa da liturgia, de você comemorar épocas do ano, de você, sabe, ter uma celebração. Estão celebrando agora o mês que esse ano foi festivo, esse ano não foi tão bom, não teve boas colheitas. E aí você vê a comunidade, essa coisa de integração, né, que é a questão que a gente chama de igreja, né, eclésia, a reunião. Então, as comunidades tinham muito essa coisa de você estar ali, conhece fulano, conhece ciclano, todo mundo tem mais ou menos uma vida comunitária, né? E essas festas serviam justamente para congregar as pessoas de diversos credos, etc. Então, você chega na cidade, está lá o pastor e o padre lá na festa de reis. Ah, mas ele não acredita, não, está lá na festa, está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo, porque é um momento em que aquela sociedade tem isso que Paula está trazendo, essa coisa da celebração, da liturgia, né, de uma certa teatralidade para reviver momentos importantes, históricos e religiosos, né, que traz... E são festas seculares no Brasil, viu, gente? Mesmo vindo de fora, no Brasil é algo, né, que traz uma memória, inclusive, uma memória familiar da tradição, porque às vezes a bisavó já fazia, a avó faz, a mãe faz, a filha é levada, porque precisa resgatar. Engloba, envolve todo mundo. Você vê aquelas senhorinhas que não podem mais na porta, esperando na janela, esperando passar. Sou cantador de rei. Exato. E aí a gente sai de um lugar em que você absorve muito o que é do outro e passa a ter um lugar seu também. Tem isso, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que lá do Belém do Pará. Essa imagem aqui do plano de fundo é de uma das festas do Círio de Nazaré, que reúne 2 milhões de fiéis nas ruas de Belém do Pará. E ela diz assim, o Belém, né? Independente de ter turista religioso, porque tem um turismo religioso muito forte, né? Mas a cidade para e acredita nisso. É considerada aí a maior festa católica do Brasil. E é uma procissão que reúne 2 milhões de pessoas no segundo domingo de outubro e que foi tomada. É muito interessante. Eu fiz questão aqui, isso não vai ser cobrado de você, não vai cair. Mas há um ritual com partes que sai do traslado, Romaria. A Nossa Senhora vai pela Romaria Rodoviária, vai pelo rio, né, que é a fluvial, depois vem a Romaria de moto, até que as pessoas caminhem, elas caminham
antes da rodoviária, né, da Romaria Rodoviária, e depois, são 2 semanas, aí depois ocorre o Recírio, que é a procissão de despedida. É um ritual que a gente diz assim, pô, para quem, por exemplo, não tem um conhecimento e a vivência, né, Ronald? As pessoas suportam um mês de São João, porque é festa, sem estarem conectadas ao lado religioso. As pessoas suportam uma semana de carnaval, porque vai de quarta a quarta agora, daqui a pouco é de quarta a quinta, mas elas acham um absurdo você ter um ritual cristão, católico, porque é cristão, católico é um cristão, né? A gente tem, às vezes, um equívoco de pensar que o cristão é aquele que exerce o cristianismo, e mais ainda o evangelho, né, também, e aquele que tem fé em Cristo. Então, esses cristãos têm essa ritualização, como outros a gente teve na semana passada, por exemplo, acho que no domingo, o encontro dos evangélicos, muito bonito, as pessoas ali se reúnem para quê? Elas se reúnem para glorificar, como elas falam, né? Cristo, Jesus. Isso é lindo, porque isso é energia de amor. A gente precisa continuar na aura da esfera do amor sempre. Sem amor não dá. Entende? Então, essa ritualização é sensacional. Eu apoio toda e qualquer ritualização para o bem. E a gente precisa conhecer, porque o que aconteceu? A Unesco achou isso aqui tão sensacional que tombou essa festa aí, desse plano de fundo que você está vendo aí, foi tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco, pela representação. Aí, nesse monte de gente que parece, sei lá, uma colmeia, né? De tanta abelhinha, cada ponto desse é uma pessoa, chama atenção, e tem pessoas do mundo todo, tem pessoas do mundo inteiro, não tem só quem é de Belém, nem quem é do Brasil. Pessoas do mundo inteiro vão saborear esse fenômeno, como saboreiam aqui a festa do Bonfim, a festa de Iemanjá, que é uma festa linda, que é a única festa que não é sincrética desse roteiro, não é? A festa de Iemanjá. Então, assim, a gente precisa respeitar os rituais, seja esse ritual de qual religião for. O ritual do candomblé, maravilhoso. O ritual do espiritismo, maravilhoso. O ritual do catolicismo, maravilhoso. O ritual evangélico, maravilhoso. Sabe? O ritual budista, os budistas têm rituais sensacionais, professor. Os rituais indianos lá para o Ganesha, os rituais japoneses, todos são maravilhosos. A gente tem que parar com essa ideia de que só é bom que eu vivo, só é bom que eu acato, e só minha religião, só meu querer predomina. Isso é ego, isso é ego, isso é narcisismo. Vamos aprender a respeitar o que os outros entendem como bom. Com você, professor. Narciso acha feio que não é espelho. Mas veja, essa é uma questão das festas e que às vezes a gente não entende. E essa é a necessidade que quando um vestibular, como o Enem ou qualquer outro, traz essa abordagem dentro de questões culturais, é para trazer para as pessoas uma curiosidade, no mínimo, uma curiosidade sobre a identidade. Não é? Porque ser brasileiro é entender que não adianta você querer ser. Você pode até fazer uma assimilação cultural com outra cultura, mas o ponto principal é você, pelo menos, entender a sua sociedade. Muitos males são evitados quando isso acontece. Eu posso dizer assim, eu não gosto, né, da festa de Iemanjá. Mas por que você não gosta? Porque eu não gosto não sou dessa religião. Tudo bem. Não vá, né? Não vá. Vão ter pessoas que vão. Quando tiver tudo bem. E tá tudo bem. Vá. E o cara lá que não gosta da sua, problema dele. Porque a palavra tolerância, ela já não é uma palavra boa. Tolerar é suportar algo que eu não gosto, mas que eu preciso ter um respeito.
Por quê? Qual é o princípio do respeito? Eu quero que o outro o respeite. Eu não quero que uma pessoa seja na rua hostilizada porque ela segue a religião tal e tal e tal. Não é essa a questão. Então, quando você vê uma festa dessa, diz assim, eu não tenho a mínima vontade de ir. Eu respeito sua posição. Mas, primeira vez que eu tive em Aparecida, eu fiquei assim, nossa, o que é isso? Porque mistura um monte de gente de uma religiosidade que tem uma fé ali impressionante. Quando você vai em Bom Jesus da Lapa também, quando você vai em Belém para essa questão de Círio Pascal, como é que chama? Se agora. Você fica impressionado, porque chega uma hora que você não movimenta. A população te leva. Basta ficar parado. Sabe, Paulo? É tanta gente que você vai sendo levado assim. Quando você vê, você já está em outra rua. E não é carnaval. Você vê uma festa dessa aí, ó, nesse momento aí, não tem ninguém bebendo, não. Entendeu? Porque, por exemplo, quando você vai para a Lavagem do Bonfim, no meio do caminho, muita gente está tomando uma cervejinha. Isso aqui não é essa festa, não. Porque é uma festa é igual lá em Aparecida. É uma festa extremamente devocional. As pessoas que estão ali, elas, depois que terminar ali a celebração, se elas vão beber a noite toda ou não, é um problema delas. Mas ali, em Aparecida, naquele momento ali, nas romarias, não tem ninguém bebendo, não tem ninguém fumando, não tem ninguém com um som alto, é só o povo cantando ali. É muito bonito. Aí você diz assim, pô, mas não é da minha região. Problema seu. Não vá. Eu vou para a Índia, não vou não, porque lá, papai, só você olhar aquilo, você já fica extasiado. É muita contemplação, né, velho? É muita... Não, você vê, por exemplo, Nossa, uma frequência nunca altíssima. viu uma solenidade de vigília pascal, como é feito no mosteiro, você entender toda aquela comunidade entrando no escuro, só a luz de vela, até chegar o momento em que Jesus ressuscita e que acende todas aquelas luzes, bate todos aqueles sinos, todo mundo cantando, as igrejas que tem coral, a coisa mais linda, órgão de É muito tudo. profundo, é muito assim, profundo. meu Deus, o que é isso? Jesus ressuscitou, é aquele aleluia cantado, sabe? E aí você entende que aquelas pessoas que estão ali, elas estão entendendo o significado da morte e ressurreição de Jesus. O cara que está na Índia, Ganesha, eu não sei o que é, mas eu não tenho nada contra, porque é a religiosidade daquele cara, e tem uma beleza, uma profundidade para ele. Para mim não tem, mas eu olho e acho bonito. Eu também, eu sou não queria apaixonado. acabar com a dele só porque a dele é diferente da minha, porque se um dia ele tiver poder, ele pode querer fazer a mesma coisa. Isso é uma questão muito lógica, né? E assim, sabe, Ronald, eu acho que a gente está no momento em que a espiritualidade é o caminho. Eu estou falando nem de religiosidade, mas a religiosidade às vezes aproxima mais as pessoas da espiritualidade. Eu gosto do caminho oposto, tá? Mas eu acho que tem muita gente usando a religiosidade como negócio. E isso é o perigoso. Mas aí já é a própria, né, concepção religiosa já vai dizer isso, né? Você vai escolher o Deus que você vai querer servir, se é Deus ou dinheiro. Pois é. Então, muitas vezes é a falta de entendimento até da sua própria religião. E quanto mais eu mergulho em arte, em universo terapêutico, mais eu fico convencida, nem preciso mais ser convencida, tá? Mas fica mais firmado dentro de mim o quanto a espiritualidade, a fé e o respeito a todos hoje é um desafio para mim diário. Saia do lugar de julgamento, saia do lugar do preconceito, saia do lugar. Todo mundo tem direito de existir. Todo mundo tem direito de existir. Todo mundo é humano e tem seu direito garantido, inclusive por lei.
saindo da espiritualidade, que já garante, porque a espiritualidade já garante, a gente indo para o mundo legal, jurídico, caminhando no mesmo sentido. E a gente aproveita essa fala para ir para os festejos afro-brasileiros, porque os festejos afro-brasileiros são os que mais são vítimas dessa visão preconceituosa, né? Então, quando a gente pega aqui que os festejos são resultantes da miscigenação, falou em miscigenação, já tem um preconceito. Durante muito tempo, ser miscigenado foi ser inferior, entre escravizados, colonos, indígenas, na tentativa de preservar sua identidade cultural. Então, é importante a gente pensar isso. Os festejos são uma tentativa de manutenção. Então, costumes e tradições afro-brasileiras estão em tudo. Eu coloco só alguns exemplos. Culinária, música, dança, folclore, religião. Estão em tudo. Aí a pessoa preconceitua um afro-brasileiro, mas ele gosta, ama o samba. Ele adora, sei lá, vamos pegar uma coisa bem a cara, né? Que é a comida lá da folha da mandioca, maniçoba. Ele preconceitua um afro-brasileiro, mas ele ama, adora uma música que você sabe que tem ali o batuque, a percussão. Então, assim, a gente precisa revisitar muita coisa. E tudo está muito ligado ao meu sentido de superioridade. O que é meu vale mais. A gente volta às mesmas questões. A questão, né? do etnocentrismo, né, Paulo? É por isso que, por exemplo, o Minojo estava me perguntando porque eu coloquei como assunto da prova para eles, no terceiro ano, etnocentrismo e relativismo. Ele disse, mas o senhor já trabalhou esse assunto até em prova? Eu disse, não, quem trabalhou com vocês foi Paula. É que às vezes a gente parece um só, né? E aí vocês trabalharam isso em linguagem, a gente está trabalhando isso agora em sociologia. Peguei justamente elementos, né, conceitos chaves para você entender. Porque eu não gosto do porque você é movido por um etnocentrismo, que veio de um eurocentrismo, que dizia, ou você segue o que eu quero, ou você morre. Que é o que acontece no Estado Islâmico. Ou você segue minha religião e aceita o governante que eu coloco do Islã, ou você morre. Então, assim, a história se repete aí, né? E a gente não entende que essa valorização etnocêntrica muitas vezes vem não só pela cultura, no sentido de coisas muito básicas, mas pela religião também. Aí eu estava dizendo aos meninos que não demora, Deus livre e guarde. Na Suécia aconteceu um incidente com o Islã, porque várias pessoas estão queimando o livro sagrado dos muçulmanos em praças públicas e o governo não tem feito nada para dizer, olha, respeita a religião. E aí você já teve um aviso de algumas entidades mais sérias do Islã, que são, né, pessoas que são tranquilas, dizendo, olha, cuidado com isso. Até aconteceu o que aconteceu, aquele atentado na França. Quantas vezes foi avisado? Peraí, gente. Charlie Hebdo, né? Olha, essa brincadeira aí de fazer charge com a religião da gente não está dando certo. Então, assim, é muito sério. Porque, assim, sabe, Ronald, eu fico imaginando o que é que um cristão, eu estou falando cristão, católico, todas as religiões evangélicas, protestantes, se alguém fizer uma charge com Cristo enforcado, por exemplo, sabe? É algo que, para quem segue a religião, é ofensivo demais, mexe com o que mais de profundo tem, além dessa camada superficial. Então, você não gosta, paciência, pegue, se isso te incomoda, vá cuidar na terapia. Vá fazer terapia, dizer, eu não suporto, sei lá, cristão, eu não suporto católico, eu não suporto Paula. Porque não é isso que a gente faz quando a gente tem assim, tá na terapia e diz assim, eu me incomodo muito quando eu ouço meu amigo falar tal coisa. A gente não leva para terapia, tem que levar para terapia. Eu não suporto tal religião, eu não suporto candomblé, eu não suporto espiritismo, eu não suporto o movimento evangélico tal. Vá cuidar da terapia, vá cuidar do seu problema, porque isso não é do outro, é seu. É isso. Então, assim,
E sempre me pergunta quando tem alguma coisa no carnaval, que coloca alguma coisa do cristianismo, sou a favor disso? Não. Por quê? Porque ali, por mais que queira trazer uma representatividade para aquela religião, pode ser algo muito ofensivo. Ah, mas o autor... Não. Se parte para uma interpretação de uma religião que não é a sua, não mexe, não. Deixa lá, respeita, sabe? Porque você cria um conflito e depois você se queixa, ah, mas as pessoas... Não, é o princípio de respeito. Eu não posso pegar, por exemplo, um menino vieram hoje me perguntar, ah, professor, o que o senhor acha do ritual, isso, aquilo? Eu disse, ah, meu filho, eu não faço, Eu não porque eu acho não nada. tenho conhecimento, não faz parte de mim. Mas você deve se informar com pessoas que são dessa religião, Ou para então que vai ela estudar, né? Vai estudar. não, para que a pessoa daquela religião te explique, e depois da explicação, você vai estudar para ver se bate a pesquisa que você fez com o que foi dito. E aí sim você resolve. Aí o menino diz assim, ah, tanta coisa. Eu digo, é, porque a vida é tanta coisa. Lá vai ela, viu, Ronald? Ali é ele, ó. Ah, é ele? Ah, É, tá. Mas normalmente é ela que fica assistindo aula ali, né? mas ela tá aqui do meu lado, ó. Uhum. Vamos lá, gente. Aí vem a congada, né? Pare que a congada mistura alguns elementos que são de origem africana e outros que são de origem europeia, né? Então você tem, por exemplo, São Benedito, envolve a história de São Benedito, que é um santo católico, mas com uma identificação muito forte com os escravizados, né? Os escravizados se identificaram por quê? Porque São Benedito é o quê? É negro, E né? tem uma coisa que pouca gente sabe. Em determinado momento você tem o alto clero e o baixo clero. O alto clero, aquelas pessoas que vão caminhar para a hierarquia da igreja, e o baixo clero, você tem aquele pessoal que vai entrar na igreja e vai sempre ocupar um espaço subserviente. E nas ordens religiosas, totalmente contrário aos seus fundadores, tiveram o que a gente chama de irmão leigo, que eram aqueles irmãos que faziam o trabalho de ficar na cozinha, no campo, ou seja, faziam os trabalhos de trabalhadores e os outros estavam estudando, etc. Então, essa aí é a lenda de São Benedito, não é um homem que entrou para a se não me engano, franciscano, mas que ele ficava ali na cozinha e que alcançou a santidade com todo o sofrimento, com tudo aquilo que ele viveu, mesmo dentro da religião. Então, ele é um símbolo também, né? É uma Ele é um símbolo. referência, né? É. Aí vem Nossa Senhora do Rosário, inclusive aqui em Salvador, a gente tem a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que Construído, né? e faz muitas celebrações misturando mesmo, ali é sincretismo na veia, viu? É. Se você não sabe o que é a Igreja dos Rosários dos Pretos, quando você entrar numa igreja no centro histórico, você vai ver que tem um pórtico e o piso da igreja é dali para frente. A parte do fundo, que não tem bancos, e o cimento é liso, era onde ficavam os escravizados. Alguns escravizados, mesmo todo o sofrimento, se converteram ao cristianismo católico e queriam celebrar a missa. E a Igreja do Rosário dos Pretos foi construída assim, por eles, por alguns que conseguiam, corria, e por poucas outras pessoas que ajudaram nessa construção. Mas ela foi construída para que o homem e a mulher negra escravizados pudessem assistir e participar da sua missa de forma digna. E até hoje, a entrada do padre junto com entidades do candomblé é muito bonito. É muito bonito. Aí vem Santa Efigênia, né, que é uma santa também de origem europeia. Você quer falar de Santa Efigênia também? Não, não. Tá. E Mas tem um aí, pouco com a vigília. e Mas aí quase nada no mundo. a congada, meus quase nada, minha mãe adorava essa expressão. A congada fala exatamente da chegada do rei do Congo, né? E é teatralizada a partir de lendas. Então, também é muito forte
nos Só um detalhe, Paula, interiores. é que eu falo, Oi. Santa Efigênia, ela é a segunda santa dentro daquilo que a gente chama das santas das causas perdidas. Sim. Você tem o Santo Expedito, a Santa Rita de Ah, esse Cássia, aí vive na minha carteirinha, viu? porque Santo Expedito, Sim, oxente. e a Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia tem uma devoção muito forte no Brasil. Os devotos dela usam preto na quinta-feira, não é? Todos os devotos de Santa Rita de Cássia, eles usam preto na quinta-feira, que era o hábito dela, né? E a Santa Efigênia, ela está dentro dessas santas das causas perdidas. Só que, para cá, para o Nordeste, a Santa Rita de Cássia é a mais conhecida, como todo o Brasil. A Santa Efigênia em Sim. algumas regiões mais, Em né, do São sul, Paulo, Santa Efigênia é muito mais sul-sudeste famosa. tem muita igreja de Santa Efigênia. Tem Então, é bairro. uma das santas, são os três santos, assim, configuram É, santos das causas perdidas, das coisas mais sim. complicadas, né? O Santo Expedito, a Santa Rita de Cássia e a Santa Efigênia. Aí eu estava para comentar sobre como essas manifestações, essas danças e manifestações são muito mais comuns nos interiores do que nas capitais, viu, gente? Então, isso aí é um teatro de rua, de novo, é uma dança com teatro. Olha aí que está dizendo, a dança simboliza a coroação do rei do Congo. Como é que você vai fazer isso num centro de capitais grandes, né? E várias regiões brasileiras têm, em vários estados, e dentro dos estados, em várias cidades. E tem música, tem dança, vários instrumentos eu coloquei aí para vocês perceberem que você tem pandeiro, que é percussão, você tem cavaquinho, que é instrumento de corda, você tem caixa, que também é de percussão. E como há uma conexão das pessoas, de novo, é ritualístico, né? É dividido por setor, cada um vai trazer a indumentária a partir do lugar que ocupa nessa coroação, por isso se fala da hierarquia dos dançarinos na representação simbólica. Pode ser uma manifestação pequena, com menos componentes ou com mais componentes. Repare bem, você aqui está sendo preparado para você entender a coisa. No vestibular que você vai fazer, eles vão lhe perguntar quantos participantes? Não. Mas eles podem colocar um texto de base com essas informações e perguntar a que se refere. E a resposta vai ser Congada. Claro que eles vão dar uma deixa, né? Porque Congada, coroação do rei do Congo. Então a gente tem que ficar naquela coisa que nossa última aula presencial trabalhou, né, Ronald? De você ter pistas, tanto no enunciado quanto do texto, das respostas que você vai encontrar, né? Porque o texto não está ali por acaso. Em linguagens, em humanas, os textos trazem muitas respostas. Não é uma coisa assim de vez em quando, não. Só que a gente está tão habituado ao modelo de questão enunciado, proposição, que tem gente que nem lê o texto. Então, você vai para o enunciado, depois volta para o texto. O texto lhe dá, o texto autoriza a resposta verdadeira. Quer falar alguma coisa disso, Ronald? Não, não, porque, quer dizer, quando você traz, né, essa questão de linguagem, é muito forte esse cuidado que precisa ter, não só com o texto, mas com aquilo que está ali sutilmente fazendo uma referência que você precisa ter um conteúdo para poder utilizar mais esse texto. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas falam, é interpretação. Veja, a interpretação, ela pode ter um lado que é o que geralmente fala e que não bate muito, que é essa interpretação do senso comum. Outra coisa são técnicas e conhecimento para você interpretar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um texto de Jung. Eu vou ler esse texto com certa dificuldade em relação a alguns temas que não é de meu domínio. Então, para eu ler esse texto dele, eu vou ter que ler alguns textos antes que me reportem para uma chave interpretativa. Sim.
E isso é que às vezes o pessoal começa a dizer, mas a questão lá de filosofia, de interpretação, eu marquei errado, porque não tinha ali no texto sem essa chave interpretativa. É por isso que a gente fala de tudo isso aqui, porque como o texto traz esse conteúdo, se você não tem essa chave interpretativa, você deve, porque se vou criar uma questão lá que você vai interpretar sem precisar saber absolutamente nada. Esse é um ponto importante para você pensar. A gente fala nisso, fala que você criando uma familiaridade com termos, etc. Muito bem. Então, oi? Muito bem, é isso mesmo. Porque às vezes, Ronald, e aí isso acontece muito com jovens e adolescentes, o que dá trabalho a gente deleta, né? Essa meninada tem ouvido a escuta seletiva, né? Eu escuto aquilo que me interessa. E eu estou falando de forma geral, viu, gente? Eu não estou falando com menino de segundo ano, de primeiro. Estou falando com a adolescência de forma geral, até mesmo na convivência com a família. Eu ouço aquilo que me interessa. Aí depois, mas eu não ouvi. Realmente, você não ouviu. Mas o não ter ouvido não significa não foi dito. Né? Isso. Então, principalmente quando a gente é regado a preconceito, aí que a gente não ouve mesmo. Eu falar de congada, marujada, né? Quando a gente pensa que a marujada está relacionada a aros escravizados, né? A festa do marujo, e que é sincrética, porque mistura com o festejo de São Benedito. Repare que coisa, você tem que cultuar São Benedito. Vamos criar aqui, isso é bem típico do Brasil, do sincretismo, né? E a marujada hoje o que eu estou dizendo não é hoje agora, né? Mas a partir do momento que ela foi oficializada, ela passou a ser organizada pela própria Igreja Católica, que eu acho isso interessante. Por quê? Porque a gente chega no lugar de fala que a gente está tendo aqui, de respeito ao outro. Porque tem São Benedito é um santo católico? Isso envolve as pessoas que lá no passado, no século XVIII, estavam sendo escravizadas, e que participavam. Então, vai continuar. E eles dividem. Então, tem a esmolação, que é a comitiva peregrina de arrecadação, que começa muito antes da festa, né? Então, lá na ilha ainda tem essa coisa, viu? Não, e Taparica tem uma festa de esportista, eu lembrei agora. Nossa! E eles passam arrecadando mesmo na casa das pessoas, assim. Olha, em todas as festas, São João, ou Marujada, e essas festas, porque Itaparica é um dos maiores centros da cultura afro-brasileira religiosa. Muitos terreiros, muitas festas sincréticas. E com a participação da comunidade, não é uma coisa aleatória, não. Uma coisa oficializada culturalmente. E que a gente precisa respeitar, pô, é como você disse, né? Não quer ir, tá tudo bem, não vá. Mas, pô, velho, vamos respeitar o direito que o outro tem. Afinal, tem uma palavra mágica que caracteriza o Brasil religiosamente. Que palavra é essa, professor? Sincretismo, enculturação, democracia. Eu pedi uma, ele deu 3. Está rico em palavra, né? E ainda tem uma que eu gostaria que você trouxesse, que o Brasil é um país múltiplo, diverso. E por isso, religiosamente, cultural. Nós temos um país laico também, né? Então vamos respeitar. Sim. Tem gente que acha que laico é nome de cadela, né? A cadela é mais laica do que muitos outros. É aquela coisa, né? Laico, eu estava explicando hoje de novo para eles, porque era chamado de leigo, um fiel, que como ele não estudava a teologia e a filosofia, ele não ia para a faculdade, e era chamado de leigo porque ele não estudava as ciências aí. Sim. E como ele também não estudava, ele não participava da hierarquia da igreja. Então era chamado de fiel leigo, ou seja, fora da hierarquia. Quando se pensa em Estado laico, é um Estado fora da hierarquia da igreja. Quando se pensa em Estado laico, né, é justamente essa ideia. Tudo que é laico, uma escola laica, é fora da hierarquia da religião. Porque esse termo se aplica hoje para o Islã.
né, que é, se você quiser entender aquela coisa toda que o pessoal chama de Primavera Árabe, que se desenrolou no Estado Islâmico, você tem que entender que é o renascimento cultural do Islã, e por coincidência ou não, no 15º ano do Islã, você tem ali um povo que quer continuar a sua religiosidade islâmica, porém não quer a dimensão política mais religiosa. E E está tudo bem, né? E que está tudo bem, deveria. Mas ao Estado Islâmico se impõe de forma agressiva e violenta, dizendo não, ou a gente tem a religião no poder, ou vai todo mundo morrer ou vai sair daqui. E aí você é bem democrático, né? É bem democrático. Aí você tem todo o drama dos refugiados, uma série de coisas que sai daí, que você vê todo dia nos jornais e fica se perguntando por quê. Porque você tem uns estados teocráticos, que não são estados leigos. E agora, não confunda estado laico com estado laicizante. O que quer dizer isso? O estado laicizante é aquele estado que é contra a religião. Eu não conheço nenhum. Mas o estado laico é aquele que toda e qualquer crença é permitida. Na teoria. Na teoria. Oi? Na teoria. Porque o Estado tem que ser laico. Então, assim, aí o menino perguntou, mas professor, pode uma bancada evangélica, uma bancada cristã? Você pode, porque o voto é livre. Então, se as pessoas resolverem votar em... Agora, não existe uma separação para essa bancada católica, evangélica, não existe. Não deveria existir. Votam. Oi? Não deveria existir. Mas as pessoas votam, vão pela democracia. Então, se o povo, porque também o povo pode uma bancada, uma preguiça, e assim, uma preguiça. Vamos lá. Outros festejos. A gente aqui, pelo menos na primeira, gente, dando aula para soteropolitanos ou da região metropolitana, pelo menos que vivem, deveriam conhecer, não para ir, mas para saber que é uma festa sincrética, muito bonita, que tem um lado profano, tem um lado carnaval e tem um lado sagrado. Eu já participei da festa do Bonfim algumas vezes e digo que é muito bonita, o cortejo é lindíssimo, e é uma festa muito inclusiva. Já o carnaval é uma festa popular, né? Eu lembro de uma vez que um amigo meu me disse, um amigo próximo, que no carnaval é quando as pessoas mostram o que são e no resto do ano é que elas usam máscaras. Então, né, meu amigo? Então, o carnaval é uma festa de origem europeia. Aliás, eu discuto muito essa origem do carnaval, sabe? Porque eu vejo as sociedades pagãs em festas e rituais muito parecidos. Na verdade, com a apropriação, né, para a questão da quaresma, de todo o ritual. É porque a gente vai muito pelo nome, né, Ronald? Porque assim, se a gente sair do nome... Né, comer carne pode, então é um grande churrascão ali, trazendo de uma forma muito abrupta, muito seca. Que antes disso já podia existir de outra forma, entende? Já, até como, por exemplo, você falou da fogueira, a fogueira representa vários rituais, as danças de colheitas que eram feitas por mulheres e que depois proíbem. Então, várias outras coisas que aqui aconteciam no mundo, por exemplo, como a prática das mulheres que tinham conhecimento sobre da farmacologia, né, das florestas, e que depois fica limitado ao boticário dentro das igrejas. Sim, ser humano e essa sede de poder, de limitar o outro, é muita preguiça, viu, Paulo? Eu já deixo até você falar só nesses sentidos, porque é mais do mesmo, sabe? Como diz você. Festival de Parintins, que é um festival que acontece na região norte, tá? Um grande festival que envolve, inclusive, uma competição, como também época de gincana, vale a pena, né? Com 2 agremiações, que é o Caprichoso e o Garantido. Garantido. E aí é uma grande festa que envolve também o Bumba Meu Boi, que é o boi bombá e um monte de coisa. E eles são rivais mesmo, viu? Quem é caprichoso não tolera o Garantido e vice-versa. E esse festival é muito famoso, reúne milhares de pessoas. E no Centro-Oeste a gente tem a Cavalhada, é uma festa que acontece no Centro-Oeste, tem uma origem portuguesa, tá? É rara a presença
dar cavalhada nas provas de Enem, mas já apareceram outras, como Congada, Marujada, já apareceu o Carnaval aparece com frequência, o Festival de Parintins já apareceu, então, se eu pudesse, minha mãe dizia que não é muito bom não, viu, mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria que esse capítulo é um dos mais importantes, muito Eu mais estava procurando importante. aqui a Uhum. questão do carnaval, que esse livrinho aqui tem a sociedade cristã. Aí eu estava procurando aqui, mas não achei nada sobre o carnaval especificamente. Entendi. E assim, se eu pudesse dar um conselho, eu diria, leiam esse capítulo, né? Porque a gente vai para o próximo capítulo, que é falar de arquitetura. A arquitetura cai, tá? Mas a cultura brasileira é marca registrada na prova do Enem. É muito difícil você não ter algo ligado à cultura. Já é menos frequente algo ligado à arquitetura. Cai de vez em quando? Cai. Já caiu Niemeyer? Já. Já caiu ali na Bombarde? Já. Já caiu a Carlota? Trabalhou na era Lacerda, que criou o aterro do Flamengo? Já. Mas a parte de cultura, ritmos, festas, é fundamental. Vamos fechando, professor? Pontualmente 1 hora de aula. A gente fechou esse capítulo, na próxima semana, então, a gente já começa o capítulo 12. Estamos muito bem, muito tranquilos, tá certo? Esse terceiro bimestre para a gente está sendo muito tranquilo e vem uma parte muito legal também, que é falar da sociedade brasileira na neuroarquitetura, o que é arquitetura colonial, e vocês já podem ir se antecipando. Professor Ronaldo, mais uma vez, sempre uma honra dividir esse A honra é espaço toda com o minha, senhor, professora Paula com o Barbosa. senhor dos Barbosa, Paulo dos Barbosa. Paula da Barbosa, ou Paula que os Barbosa são dela. Não deu Ah, certo. entendi. Então, um beijo. Um beijo para a Ronald, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Um beijo, Paulo.